Então, continuando aí nossa aula, pessoal, a gente vai dar uma acelerada aqui. A gente chegou agora, né, aqui na parte da competência, né, na aplicação de sanções. A gente vai ver, pessoal, que a competência é inerente ao cargo, função ou posto, né, que essa autoridade ocupa. Então, a gente vendo aqui no artigo 31, a gente vai ver o seguinte: a competência disciplinar é inerente ao cargo, função ou posto, sendo as autoridades competentes para aplicar sanção disciplinar. Pessoal, a gente tem que entender que as únicas autoridades que podem aplicar a sanção, né, uma punição, as únicas autoridades que podem aplicar a sanção disciplinar é do segundo tenente até o governador. Vamos supor, um sargento cometeu uma transgressão disciplinar, um subtenente pode punir esse sargento? Não pode, pessoal. Só quem pode aplicar a sanção administrativa disciplinar é do segundo tenente ao governador. A gente sabe que na redação anterior, né, a gente vê que qual era a autoridade que podia aplicar uma sanção disciplinar? Era do primeiro tenente ao governador. Como a gente sabe, voltou agora o segundo tenente. Então a gente vai ter algumas mudanças aqui que é bom a gente frisar. Então, as únicas autoridades que podem aplicar a sanção disciplinar são as autoridades do artigo 31. As únicas autoridades competentes para aplicar a sanção disciplinar. Então, do segundo tenente ao governador, todas essas autoridades vão poder aplicar a sanção disciplinar, a punição, certo, aos militares estaduais. Então, a gente vai ver mais ou menos como é que funciona a escala hierárquica, né, o organograma da Polícia Militar. Então, a gente tem aqui, lá no topo, pessoal, o governador do estado. O governador do estado, ele vai poder aplicar, pessoal, punição a todos os militares sujeitos ao Código Disciplinar. Muito cuidado, pessoal, a todos os militares sujeitos ao Código Disciplinar, porque se vem uma questão e diz que o governador aplicou uma sanção disciplinar a um sargento reformado, é claro que você vai marcar errado. Por quê? Porque os militares estaduais reformados, eles não estão mais sujeitos ao Código Disciplinar. Então, sendo assim, o governador não pode mais punir, já que ele é reformado, ele está isento de responder administrativamente, certo? Então, o militar reformado ele não responde ao Código Disciplinar. Então, sendo assim, o governador pode aplicar a sanção a ele? Não pode, pessoal. Se cair uma questão dizendo que o governador aplicou uma sanção disciplinar a um sargento reformado, a um cabo reformado, não pode, pessoal. É somente a todos os militares sujeitos ao Código Disciplinar, certo? Ao Código Disciplinar, que é o que a gente está estudando agora. Quem estão sujeitos ao Código Disciplinar, pessoal? Os militares estaduais do serviço ativo e quem os da reserva remunerada, certo? Então não esqueçam isso aí. Então o governador, pessoal, ele é o alto escalão das corporações militares. Ele é o chefe supremo dessas organizações militares. E para efeito de prova, pessoal, a banca ela gosta de chamar muito o governador de secretário executivo. Então, falando em secretário executivo, pessoal, a gente já sabe que quem é o secretário executivo é o governador do estado, certo? Que atualmente é o Camilo Santana, né? Então, logo abaixo do governador, a gente tem um secretariado. Quem é o secretariado, pessoal? A gente tem o secretário de Segurança Pública e o controlador geral. Muita gente me pergunta, professor, quem é que é superior a quem aqui? O secretário manda no controlador, o controlador manda no secretário. Na verdade, pessoal, o secretário de Segurança Pública e o controlador-geral eles estão ocupando certo o mesmo nível ali nesse organograma. Então, eles são empatados, o secretário de Segurança Pública e o controlador-geral, certo? Então, logo abaixo deles a gente tem o comandante-geral da PM. Professor, o controlador-geral e o secretário de Segurança Pública, eles mandam no comandante-geral? Não, pessoal, o controlador-geral ele não vai mandar no comandante-geral. Mas se o comandante-geral vier a cometer alguma irregularidade, né, o controlador-geral ele vai poder punir esse comandante-geral da Polícia Militar. Mas o controlador não manda no comandante. Mas se o comandante vier a cometer alguma irregularidade, certo, o controlador-geral pode punir o comandante-geral da PM. Pessoal, o comandante-geral ele vai poder punir todos os militares certos que estejam subordinados a ele, é claro. Então, na nossa legislação, a gente vai ver que o comandante-geral ele vai poder punir todos os militares que estão sujeitos ao Código Disciplinar também. Então, a gente descendo mais um pouquinho aqui, a gente vai ter o subcomandante-geral, certo, da Polícia Militar. Hoje em dia é chamado de quê, pessoal? De comandante-geral adjunto. Então, o subcomandante-geral ele também vai poder punir todos que estiverem subordinados a ele, todos que estiverem sob seu comando.
Inclusive, pessoal, as praças da reserva remunerada. Então, quando a praça da reserva remunerada vier a cometer uma transgressão disciplinar, quem é que vai abrir aquele procedimento administrativo, né, que a gente estudou na aula passada, é o subcomandante geral da Polícia Militar, certo? Então, o subcomandante geral, ele pode aplicar punição a todos sob seu comando, todos os seus subordinados e as praças da reserva remunerada, certo? Então, a gente vendo aqui mais ou menos como é que funciona, eu citei aqui, ó, o comandante do policiamento da capital, o comandante do policiamento do interior. Citei 2 batalhões aqui, como exemplo, 2 companhias. Então a gente tem aqui o SD Barata, que trabalha aqui na primeira companhia do 5º Batalhão da Polícia Militar. Se o SD Barata vier a cometer uma transgressão disciplinar, o Tenente Coronel, que é comandante da 2ª companhia, ele pode punir o SD Barata? Não pode, pessoal. E o comandante da primeira companhia pode punir? Pode, porque ele trabalha na primeira companhia, sendo assim ele é subordinado ao comandante da primeira companhia. E o comandante do 6º Batalhão, ele pode punir o SD Barata? Não pode, pessoal. O comandante do 5º pode? Pode. O comandante do policiamento da capital pode? Esse pode. O comandante do policiamento do interior pode? Esse não pode, certo? Então, o máximo que esse comandante aqui, vamos supor, o comandante do 6º Batalhão, o tenente coronel também, o máximo que ele pode fazer é fazer aquela comunicação disciplinar que a gente já estudou. Ele faz aquela comunicação disciplinar. E o comandante do 5º que pode punir o SD Barata vai abrir aquele procedimento administrativo disciplinar que a gente já comentou aqui, certo? Então, funciona mais ou menos assim. E na nova regra, né, aqui do Código Disciplinar, a gente sabe que quando uma praça da reserva remunerada cometer uma transgressão disciplinar, quem vai abrir aquele procedimento é o subcomandante geral. Então, é mais ou menos assim, pessoal. É um sargento da reserva remunerada, né, cometeu uma transgressão disciplinar. O subcomandante vai lá, faz todo aquele procedimento que a gente estudou. Como a gente sabe, aconteceu aqui a transgressão disciplinar. Aí passou por todo esse processo aqui. Aí chegou na solução, o subcomandante geral continua aplicando sanção a essa praça da reserva remunerada. A praça entrou com a reconsideração de ata. E quem é que vai julgar, pessoal? Aqui a reconsideração de ata ainda é o subcomandante geral. Aí o subcomandante geral continua aplicando a punição. Aí depois o praça da reserva remunerada entra com recurso hierárquico. Como a gente sabe, pessoal, o recurso hierárquico ele deve ser julgado pelo superior do que está julgando o procedimento administrativo. Quem é que vai julgar agora quando a praça da reserva remunerada entrar com recurso hierárquico? Quem vai julgar é o comandante geral da Polícia Militar. Então, sempre que o subcomandante geral estiver julgando a praça da reserva remunerada e a praça da reserva remunerada entrar com recurso hierárquico, quem vai julgar é o comandante geral da Polícia Militar. E agora, supondo que o transgressor seja um oficial da reserva remunerada, pessoal, sempre que um oficial da reserva remunerada cometer uma transgressão disciplinar, quem vai julgar é o comandante geral da PM. Então, um oficial cometeu a transgressão disciplinar, passou por todo esse processo que a gente já estudou na aula passada, chegou na solução, o comandante geral continua aplicando a punição, né? Pediu reconsideração de ato, o próprio comandante geral vai rever, né? Se aplicou na sanção, chegou na solução, continua aplicando punição. Já quando chega no recurso hierárquico, o oficial pede o recurso hierárquico. Agora, quem vai julgar esse procedimento, quem é, pessoal? O secretário de Segurança Pública? Não, pessoal. Quem julga agora é o controlador geral, certo? Então, a nível de recurso, quem julga agora é o controlador geral, se no caso o transgressor for um oficial da reserva remunerada. Então, é mais ou menos assim que funciona. Espero que vocês tenham entendido. E agora, puxando mais um informativo, pessoal. Qualquer dessas autoridades, pessoal, que aplicar punição a um militar, ele tem 10 dias para poder avisar o controlador geral que aplicou essa punição, menos o governador. O governador não precisa comunicar ao controlador geral que aplicou punição, mas todos os outros que têm competência para aplicar a sanção administrativa disciplinar têm um prazo de 10 dias para poder avisar isso ao controlador geral de disciplina, certo? Então é mais ou menos assim que funciona. Então a gente vindo mais adiante aqui para o artigo 32, a gente vai chegar aqui no limite das sanções, certo? É a competência, né, o limite que cada um pode aplicar. Primeiro a gente tem um governador, pessoal. Como a gente sabe, o governador ele é o chefe das corporações militares. Ele pode aplicar todas as sanções, pessoal. Então o governador do estado pode aplicar todas as sanções, inclusive a demissão dos oficiais.
Então a gente sabe que o governador é o único que pode promover os oficiais, tanto quanto é o único que pode demiti-los, certo? Então o governador pode aplicar todas as sanções que a gente já estudou lá no começo do nosso curso, quais são essas sanções administrativas disciplinares. Abaixo a gente tem o controlador geral, que antigamente era o secretário de Segurança Pública, mas agora é o controlador geral. O controlador geral, pessoal, ele pode aplicar todas as sanções, exceto a demissão de oficiais. Então, como é que ele deixou bem claro que ele pode aplicar todas as sanções, então ele pode expulsar uma praça, porque está dizendo aqui na nossa lei que ele só não pode aplicar a demissão. Então, todas as outras sanções, o controlador geral ele é competente para poder aplicar. Então, o controlador geral, todas as sanções, exceto a demissão de oficiais, porque só quem pode demitir é o governador do estado, certo? Mais abaixo a gente tem o subcomandante geral e o subchefe da Casa Militar. Essas duas autoridades, pessoal, podem aplicar advertência, repreensão, permanência disciplinar, custódia disciplinar e proibição do uso de uniforme até o seu limite máximo. Então, pessoal, o limite máximo da permanência disciplinar, quanto é? 20 dias, pessoal, de permanência disciplinar. O limite máximo da custódia disciplinar, 15 dias de custódia disciplinar. Como a gente viu, pessoal, quando a gente foi ver a custódia disciplinar, a gente viu que quem é que pode aplicar a custódia disciplinar? Somente os oficiais do posto de coronel e os seus superiores hierárquicos. Então, a gente está, mais uma vez, confirmando isso. O controlador geral pode aplicar a custódia disciplinar, o subchefe, subcomandante geral. Então, essas autoridades podem aplicar a custódia disciplinar. Então, do coronel para cima, todos podem aplicar a custódia disciplinar, como eu já tinha explicado para vocês. Então, o subcomandante geral, o subchefe da Casa Militar pode aplicar advertência, repreensão, permanência disciplinar, custódia disciplinar e proibição do uso de uniforme até os limites máximos previstos, certo? Chegando aqui no coronel, pessoal, o coronel ele pode aplicar advertência, repreensão, permanência disciplinar de até 20 dias, que é o máximo, a permanência disciplinar é o máximo 20 dias, e custódia disciplinar de até 15 dias. Chegando aqui no tenente-coronel, pessoal, fica muito simples. Por quê? Porque do segundo tenente até o tenente-coronel, todas as sanções são a mesma, certo? A gente vê aqui que o tenente-coronel pode aplicar advertência, repreensão e permanência disciplinar. Assim como o major, o capitão, o segundo tenente e primeiro tenente. Só que quando a gente chega aqui na permanência disciplinar, a gente vê que aumenta de 5 em 5. Até teve aquela polêmica. Professor, agora com a volta do segundo tenente, ele vai ter o quê? Ele vai ter a mesma competência do primeiro tenente? Vai, pessoal, porque na lei fala tenentes, ele não especifica primeiro tenente. Então, do segundo tenente até o tenente-coronel, eles vão poder aplicar as mesmas sanções: advertência, repreensão e permanência disciplinar. Quando chega na permanência disciplinar, a gente sabe o quê? Que do segundo tenente e o primeiro tenente pode aplicar 5 dias, então vai subindo de 5 em 5. Ó. O segundo e o primeiro tenente pode aplicar 5 dias de permanência disciplinar, o capitão 10, o major 15, o tenente-coronel 20 e o coronel também 20, certo? Então aumenta de 5 em 5. Então o segundo e o primeiro tenente pode aplicar 5 dias de permanência, o capitão 10 dias, o major 15 e o tenente-coronel 20 dias. Então, revisando, tenente-coronel, advertência, repreensão e permanência disciplinar de até 20 dias, que é o seu máximo. O major, advertência, repreensão e permanência disciplinar de até 15 dias. O capitão, pessoal, advertência, repreensão e permanência disciplinar de até 10 dias. O segundo tenente e o primeiro tenente, advertência, repreensão e permanência disciplinar de até 5 dias. Então a polêmica foi resolvida. O segundo tenente e o primeiro tenente podem aplicar as mesmas sanções administrativas disciplinares, certo? Então, é basicamente isso a nossa aula. Vou deixar umas atividades aí para vocês, para a gente poder responder aí e passar para o nosso assunto seguinte, certo? Um abraço.